Pois é, galera, e quando a gente acha que tudo acabou, que tá tudo tranquilo, não, aqui é Brasil, então a gente não pode piscar os olhos. E Arthur Lira, né, o presidente aí, né, do Congresso, vem falar sobre a reforma administrativa, que ela está pronta para ser votada em plenário. Vamos entender o contexto dessa fala, se de fato essa reforma, PEC 32, reforma administrativa, que muda substancialmente o concurso público, pode de fato ir à votação a plenário. Quais são as expectativas? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Bem, galera, estou com a matéria aqui então, né? Saiu em vários portais de notícias. Eu separei aqui a CNN Brasil falando: reforma administrativa está pronta para ser votada em plenário, diz Arthur Lira. Lira garantiu que a PEC 32, né, o que é o projeto de emenda constitucional, não interfere no direito adquirido dos servidores públicos, mas somente nas condições daqueles que ingressarão futuramente no cargo. Eu vou voltar nesse ponto aqui porque vocês vão entender o porquê que ele está batendo muito nessa tecla, né? Então, ele estava aí, o presidente da Câmara dos Deputados, né, falou em evento sobre a reforma administrativa. Já começa por aí. Estava num evento em Nova York, né, falando aí de business, ou seja, para um público bem específico, e aí ele falou da reforma administrativa. Basicamente ele falou: a reforma administrativa está pronta, aprovada pela comissão especial, pronta para o plenário. Precisamos de apoio político, empresarial e da imprensa. Então, aqui ele falou um pouco sobre a reforma administrativa, né, que é feita com 20 anos para frente, não mexe no direito adquirido dos atuais servidores, não mexe na previdência dos funcionários atuais. Ou seja, galera, quando ele foca, né, deixa eu voltar aqui, nessa parte específica de, olha, isso não mexe no direito adquirido de quem já é servidor, isso aqui não mexe na previdência de quem já é funcionário. Por que que ele foca muito nisso? Não é à toa. É para que os sindicatos e as associações, que são as grandes frentes do serviço público, porque, assim, galera, ninguém se importa conosco, tá? Conosco que eu falo assim: você que está estudando para concurso público, você que não entrou ainda, você não tem uma categoria para te representar. Quem representa o serviço público as categorias dos próprios servidores. Então o Arthur Lira, quando ele reforça esse discurso de que somente os novos que vão pagar o pato, ele está falando para o sindicato e para as associações o seguinte: olha, galera, fica tranquilo, deixa a gente aprovar, quem já está aí dentro não vai ser alterado. Então isso é importante. Por quê? Porque ele sabe que nós, digamos assim, quem está de fora, quem quer entrar, que está estudando, não tem ninguém por você, cara. Assim, basicamente, né? Não tem uma associação, um sindicato que representa os concurseiros, né? Um dia, quem sabe, a gente cria aí. Mas não existe. Ou seja, é intencional ele ficar falando disso, né? O quanto que isso não mexe com quem já tá, para que os sindicatos e associações não entrem. Então ele finaliza aqui a fala falando, né, que vai fazer reforma tributária possível, se for mais dura com mais transição, se for leve com menos transição, falando que não terá dificuldade de negociar com transparência e cautela. Então, o que aconteceu com a PEC 32, só para dar uma repaginada? Foi proposta pelo governo Bolsonaro, a equipe econômica do Paulo Guedes que pautou ela, que desenhou essa reforma inteira, teve várias discussões, foi para o Congresso, foi para as comissões especiais, foi aprovado, o texto teve algumas modificações ao longo do caminho, o que é natural, e ela iria a plenário. Só que quando ela ia para plenário, o governo Bolsonaro já estava perdendo muita força no Congresso, as pesquisas eleitorais estavam indicando que Lula ganharia as eleições ou que seria muito acirrado. E aí, para não desgastar politicamente o governo Bolsonaro, preferiram não pautar. Por quê? Porque se você coloca a PEC 32 a plenário e ela é rejeitada, já era, cara. Então, assim, o Arthur Lira sabe disso. Então, ele fala aqui que ele tem um projeto que está pronto, só que ele sabe que se ele colocar a plenário, ele não tem apoio político, empresarial, da imprensa, que foi justamente o que ele pediu para aprovar essa reforma. Então, o que a gente tem que ficar ligado aqui? O governo atual já disse ser contra essa reforma administrativa. A Esther Dweck, que é a ministra de Gestão, Inovação e Serviços Públicos, já categoricamente falou que essa reforma não tem a menor condição de passar. Ou seja, a base do governo não vai apoiar essa reforma. O Arthur Lira sabe disso. Então essa fala dele é mais no sentido assim de falar: olha, nós temos a reforma pronta e assim, a gente precisa de apoio. Políticos que queiram defender a ideia, a imprensa,
a classe empresarial. Então ele está tentando ganhar esse apoio dessa galera para que ele consiga força suficiente para colocar isso aqui a plenário. Nas condições atuais, eu acho que é muito difícil discutir isso. Por quê? Porque o Lula acabou agora de fazer o MP, que teve um novo marco fiscal aí também do Haddad. Tem MP aí a 171, 1171 também, que mexe aí com questão de tributação, de impostos. Então, são muitas brigas, digamos assim, que o governo está comprando, e eu acho que o Arthur Lira, numa dessa, tentar emplacar essa reforma, ele não seria estúpido o suficiente para fazer isso, porque não teria força, não seria aprovada. Então, o que a gente tem que ficar ligado aqui, galera? É isso. Brasil, a gente tem sempre que ficar de olho. Esses caras, eles votam isso aqui a toque de caixa, às vezes num domingo, véspera de feriado, num sábado. A gente não sabe como... a verdade, a gente sabe como que funciona, né? Mas eu quero dizer o seguinte, não podemos dormir, né? Então, você tem aí a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, a Servir Brasil, que está sempre apoiando as causas do serviço público. Eu fico só com medo dessa questão, né? Dos sindicatos e associações acharem que tem direito garantido pela promessa aí do Lira, do projeto, que não vai afetar servidores atuais, e eles não comprarem a briga, né? Então vamos aguardar, o governo atual já se manifestou contra, então a gente tem que ficar de olho para ver qual vai ser o posicionamento do Congresso em relação à PEC 32. Já deixa aqui embaixo a sua opinião, o que você acha? Acha que tem possibilidade do Arthur Lira colocar esse projeto à votação ainda em 2023? Quero saber a sua opinião. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer novidade eu volto aqui para atualizar vocês. Um grande abraço para todo mundo. Valeu, pessoal.